Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Farei a leitura desse texto a fim de que sirva como referência ao tema que nós vamos abordar. Quando tudo não é o bastante, examinando as raízes do descontentamento. Filipenses 4, a partir do verso 10, diz assim: a viva e eficaz palavra de Deus. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma passagem muito conhecida, mas eu quero dizer com muita segurança que é uma passagem pouco vivida. Poucas pessoas podem dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente. E é muito curioso notar o contexto a partir do qual Paulo escreve essas palavras. Paulo estava preso. E qual foi o crime que o apóstolo Paulo cometeu? Ser um pregador do evangelho. E de dentro de uma cadeia romana, ele escreve esta carta aos filipenses, os cristãos que viviam na cidade de Filipos. E essa é chamada Carta da Alegria, porque a palavra alegria e o tom da carta é todo esse, alegria. E Paulo escreveu e pôde afirmar com consciência limpa diante de Deus que não eram apenas palavras vazias. Meus irmãos, eu quero agradecer as ofertas que vocês enviaram para o sustento dessa obra. Eu digo isso não com pesar, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala dessas polaridades. Eu sei o que é ser honrado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é passar escassez, eu sei o que é fome. E aí ele encerra dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Repito, o que Paulo experimentou e pôde testemunhar aqueles cristãos, poucas pessoas podem viver hoje. Porque nós vivemos o tempo onde a palavra de ordem, o espírito do tempo é o descontentamento, é a insatisfação. Nós nunca vivemos um tempo onde a insatisfação está tão presente na sociedade quanto hoje. Inclusive, para o nosso escândalo, nos círculos cristãos. Houve um filósofo chamado Diógenes, de Sinope, que viveu em Atenas, embora não tenha nascido ali. Ele passou o seu trabalho na cidade de Corinto e em Atenas também. E diz que Diógenes andava nas ruas daquela cidade com uma lanterna acesa à procura de homens honestos. Era o filósofo do cinismo. Ele estava trazendo a mensagem, dizendo: não há homens honestos nessa cidade. Se Diógenes vivesse no nosso tempo, ele andaria com uma lanterna acesa procurando homens contentes ao meio-dia, e dificilmente encontraria. Porque no fundo, com variados graus, todos nós somos pessoas insatisfeitas com alguma coisa. E por que isso se dá? Tanto antigo esse pecado, quanto a história do mundo. Nada satisfaz o homem, ainda que ele tenha tudo. Como disse alguém, nada é o bastante para o homem em quem tudo é demasiadamente pouco. Há pessoas que reclamam, são insatisfeitas pelo emprego que têm. Há outras que estão insatisfeitas porque não têm emprego. Algumas reclamam da família que têm, outras porque não têm família. Algumas reclamam do cabelo crespo, outras porque não têm cabelo. Não sei por que vocês riram. Eu não preciso gastar muito tempo nesse ponto, mas o fato é que tanto questões grandes quanto pequenas, em todo lugar a gente encontra pessoas insatisfeitas. Se nós fizermos uma leitura da narrativa da queda, lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai observar que a primeira tentação, que os nossos pais foram submetidos e infelizmente caíram, passou pelo caminho da insatisfação. A serpente, o diabo, se aproxima do casal, Adão e Eva, e propõe um caminho alternativo. Diz assim:
O que é que Deus disse para vocês? O Senhor nos disse que do dia que nós comêssemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreríamos. E aí o diabo lança sementes da dúvida. Ele é o pai da mentira. É certo que vocês não vão morrer. Deus está errado. Deus não está com a verdade. Digo mais, não apenas vocês não morrerão, como também serão como Deus. O diabo está lançando as sementes da dúvida, sugerindo o seguinte: vocês não têm tudo. Vocês podem ter algo a mais. E aí, o casal Adão e Eva são ludibriados, o casal é ludibriado por essa mentira, e no afã de querer ter algo a mais, observem, tinham tudo, mas as raízes da insatisfação já estavam presentes, de modo que na ânsia de querer algo a mais, perderam tudo, sobretudo a intensa comunhão com o Senhor. Tudo começa com a insatisfação no coração. E eu quero trazer aqui aos irmãos algumas razões pelas quais a insatisfação está tão presente na sociedade, no coração dos filhos de Adão, e levar a congregação, a cada um de nós, aos irmãos todos, a chegar ao ponto de, pela graça de Deus, dizer como o apóstolo Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O propósito dessa mensagem é levar a cada um de nós a ter um coração contente e satisfeito em Deus. A primeira das razões pelas quais o homem insatisfeito, descontente, eu vou chamar de idolatria, a tolice de trocar o doador pelas dádivas. Quando nós pensamos na palavra idolatria, via de regra, nós vinculamos ídolos a estruturas físicas construídas pelas mãos humanas, quer seja um objeto de barro, de madeira, quer seja com aparente beleza ou não, aos ídolos que na história da humanidade estão em todos os lugares, inclusive no Brasil, há muitos ídolos constituídos e que são objetos de veneração e adoração. No entanto, eu preciso desconstruir o conceito de idolatria, dizendo aos irmãos que idolatria não está restrita a imagens construídas pelas mãos humanas, a divindades religiosas, a objetos de cultos visíveis. Uma pessoa pode não se curvar diante de Afrodite, por exemplo, nem diante da imagem de nenhuma outra divindade ou santo constituído pelos homens, mas tem um coração idólatra. O filósofo disse que há mais ídolos do que realidades no mundo, isso é verdade. Observe o tipo mais sutil de idolatria, que pode estar presente na sua vida e pode lhe roubar a alegria e o contentamento. O profeta diz assim, Ezequiel 14, verso 3: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos. Onde, gente? Dentro do seu coração. Israel é monoteísta. Israel, como nação, cresce firmada na verdade. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então Israel não tinha um panteão diante do qual se curvava e adorava ídolos fabricados pelas mãos humanas. Mas o profeta Ezequiel, instruído pelo Espírito da verdade, diz: olha, há ídolos no coração, ídolos que não são visíveis, não são palpáveis, não são perceptíveis ao olhar humano, mas que estavam presentes. E a palavra é: vocês são idólatras no coração, há ídolos no coração. O coração humano é enganoso e corrupto, ou como dizer Calvino, é uma fábrica de fazer ídolos. Todo dia fazendo ídolos, que tomam o lugar de Deus. Alguém disse assim, o Thomas Oden: ídolo, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. De modo que os ídolos que estão sendo objetos da nossa reflexão aqui não são necessariamente os ídolos palpáveis e tangíveis, mas os ídolos do coração. O coração idólatra exclui Deus e sai em busca de falsos deuses que prometem aquilo que só Deus pode oferecer. Portanto, um coração idólatra não pode ser feliz, porque a fonte onde bebe não pode satisfazê-lo. E é por isso que há tanta gente insatisfeita. Deixa eu lhe dizer aqui uma regra de ouro para você avaliar o próprio coração. Se o seu coração não está satisfeito, pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, há ídolos no seu coração. Só é possível ter contentamento
quando Deus é o objeto supremo da nossa felicidade. Quando Paulo escreveu da cadeia em Roma aos cristãos filipenses e disse com segurança e verdade: eu aprendi a viver contente, eu tudo posso naquele que me fortalece, é porque Paulo não tinha ídolos no seu coração. Deus, de fato, era absoluto, Cristo era Senhor total. E um dos ídolos da nossa sociedade, muito presente, é a felicidade. Homens fazem da felicidade um fim em si mesmo. O anseio pela felicidade está na natureza humana. Mas o problema é quando o homem faz da felicidade um fim em si mesmo e essa felicidade acaba se tornando um ídolo na sua vida e não oferece alegria. Muito pelo contrário, rouba-lhe a alegria. Observe o que disse um pensador, um protestante, um cristão. Todos os seres humanos são iguais nessa busca de felicidade. Elas diferem nos objetos nos quais procuram essa felicidade e na força que têm para atingir os objetos desejados, os Guinness. O que é que ele está dizendo? Você nunca vai encontrar uma pessoa que não esteja em busca da felicidade. Todos nós estamos em busca da felicidade, não é errado. O problema é quando o objeto dessa felicidade, a fonte dessa felicidade, é errado ou está errada. Observe porque nós fomos criados assim. Ao contrário do que pensam alguns pseudocientistas, o homem não é uma ameba evoluída. O homem foi criado por Deus e para Deus. E por termos sido criados pelo Deus Trino, que é feliz, plenamente feliz, esse desejo pela felicidade foi plantado no coração humano pelo próprio Deus. De modo que todas as pessoas, sem distinção, buscam ser felizes. O problema é que, pela corrupção do coração, ao invés de buscar a felicidade no autor da vida, elas buscam nos ídolos, nos falsos deuses, que prometem, mas não podem garantir alegria, paz e felicidade. Todos os seres humanos estão em busca da felicidade, o problema é a fonte, onde o homem está buscando a felicidade. E aí que entra a questão da idolatria. Um pensador cristão chamado Pascal disse assim, que palavra de sabedoria, ouçam, todas as pessoas buscam a felicidade, ponto, todas, sem distinção. Não há exceção para isso, sejam quais forem os meios diferentes que empreguem, todos objetivam esse alvo. A razão de irem à guerra e de outros a evitarem é o mesmo desejo em ambos, visto de perspectivas diferentes. A vontade nunca dará o último passo em outra direção. Esse é o motivo de cada ação de todo ser humano, mesmo os que se enforcam. O que Pascal está dizendo, fazendo uma leitura da personalidade humana, do comportamento humano, é que por trás de toda ação, o motivo é felicidade. Mesmo aquele que tira a sua vida num ato de desespero, ele o faz na tentativa de ter paz. Mas o problema é que na ânsia de buscar felicidade, quando o objeto está errado, o homem, em vez de encontrar felicidade, ele encontra desespero. O problema é que a felicidade se torna um fim em si mesmo e acaba sendo um ídolo no lugar de Deus. Ídolos não saciam a alma, prometem felicidade, mas só oferecem vazio e escravidão. Eu preguei 2 sermões aqui aos irmãos sobre as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas e mostrei 2 conceitos interessantíssimos no Novo Testamento, embora um não esteja presente, apenas para ilustrar, sobre o conceito de felicidade, 2 palavras riquíssimas da língua grega. O primeiro eu vou chamar de conceito mundano de felicidade, que é a eudaimonia. A felicidade deriva do grego eudaimonia, palavra que não ocorre no Novo Testamento. Significa estado de satisfação completa devido à situação no mundo, ou seja, é um tipo de felicidade que depende das contingências da vida. Essa é a proposta do mundo. O mundo diz, você só pode ser feliz se tiver certas coisas, você só pode ser feliz se alcançar certos patamares. Ou seja, a felicidade depende de contingências externas. E aí os homens correm em busca da felicidade, fazem da felicidade um ídolo e no final alcançam esses ídolos ou alcançam esses propósitos, mas esses propósitos não podem satisfazer a alma. E aí entram em desespero. Tem tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Qual é o conceito cristão de felicidade? A palavra que Jesus usa para bem-aventurados, macários. Bem-aventurança, felicidade plena,
deriva do grego makarios, significa estado de perfeição, ou perdão, estado de satisfação completa, perfeitamente independente das vicissitudes, das instabilidades do mundo. É diferente a toda a realidade externa e está vinculado a uma vida predominantemente contemplativa. Paulo tinha makarios. Está preso, sentenciado, julgado, condenado, na pobreza, numa cela minúscula, fétida, no porão romano. Mas ele pode dizer, eu estou contente. O mundo não conhece esse contentamento, porque Paulo tinha bem-aventurança, felicidade plena, makarios. E por não entender isso, há muita gente buscando em fontes erradas. Deixa eu lhes mostrar algumas fontes, que talvez, infelizmente, alguns aqui estejam buscando para a sua própria destruição. Fontes erradas, onde não podemos encontrar felicidade. Realizações de sucesso. Há pessoas buscando assim. Eu pergunto aos irmãos, há alguma coisa errada em buscar realizar ou ter sucesso na vida? Não, não necessariamente. Mas eu conheço pessoas bem-sucedidas que não são necessariamente felizes. Muita gente, embora seja considerada vencedora, vive em vidas insatisfeitas. Aparentemente sorriem, aparentemente vivem bem, aparentemente têm alegria, mas no íntimo são miseráveis. Porque se o indivíduo não tem a fonte da vida, ele não pode ter alegria. Ou como disse o profeta Isaías, para o ímpio não há paz, diz o meu Deus. Toda paz sem Deus, como dizem os reformadores, é maldita, é enganosa, é mentirosa. Por isso as realizações, embora não sejam necessariamente ruins, elas não podem oferecer ao homem paz, alegria e felicidade. O homem pode fazer muitas coisas, pode ter sucesso aos olhos humanos e não ter plena e genuína felicidade. Riquezas e fama. Há outros que buscam nas riquezas, na fama. E numa época como a nossa, do mundo das mídias, da exposição midiática, quantas pessoas buscam ser famosas. E quando deixam a fama, estão no anonimato, deprimem. Por que fulano está deprimido? Está com alguma doença? Não, é porque não está na mídia. O desejo de aparecer, o desejo de ser o centro, o desejo de dizer, eu sou, eu mereço atenção, é uma doença, é um vício da alma. Riqueza e fama não emprestam à vida sentido e significado. E para não dizer que isso não é fato, deixa eu dar o testemunho de um dos homens mais ricos da história, um grego chamado Aristóteles Sócrates Onassis, um dos grandes homens da história, conglomerados, riquíssimo. Ele disse assim, eu já fui como uma máquina de fazer dinheiro, parece que gastei a minha vida num túnel de ouro, buscando uma saída que me conduzisse à felicidade, mas o túnel apenas continuava sendo construído sem fim. Após a minha morte não sobrará nada, não me sinto dono dessa fortuna, mas um escravo dela. Então está aqui um exemplo de um homem que não era rico, mas multimilionário, dono de inúmeras embarcações, aviões, postos de petróleos, hotéis no mundo inteiro, riquíssimo, bilionário. Ele disse, eu não tinha nada, eu era escravo de todas essas coisas. Um homem rico e famoso, mas infeliz e espiritualmente miserável. Não podemos encontrar na riqueza e na fama isso que só Deus pode nos oferecer. Outros buscam no conhecimento e na ciência. E quem já estudou um pouquinho de história da civilização humana, história da filosofia, vai encontrar personagens inteligentes, de mente extraordinária, que tinham conhecimento vasto sobre os mais variados campos do saber, mas ao mesmo tempo eram infelizes e espiritualmente miseráveis. Ou seja, estudar é bom, ter conhecimento é bom, dominar certos campos da ciência pode ser útil, mas nem todo conhecimento do mundo poderá emprestar ao homem sentido existencial, de modo que, na verdade, quanto mais conhecer coisas, ciências, doutrinas, sem o conhecimento da fonte da vida, ao invés de trazer alegria, vai trazer desespero ao coração. Há outros que buscam na vida confortável. É interessante porque vai chegando o final do ano e os meios de comunicação vão divulgando a mega cena da virada. De vez em quando a gente encontra um crente na casa lotérica para pagar conta de energia elétrica, água e coisa assim. E tem alguns que têm até estratégia, bota a conta de luz em cima,
Urim, Tumim no meio e embaixo a conta da SEDAI. Porque no fundo, o que as pessoas pensam é o seguinte, que a felicidade está na vida confortável. E quando se entrevista algumas pessoas, o que você vai fazer quando ganhar? Primeira coisa é parar de trabalhar. É mesmo. O trabalho é um fardo, é uma desgraça, é um peso. Porque no ideário das pessoas, sobretudo aquelas que menos têm, a vida confortável é que é a vida de felicidade. E quando ela vai cortar o cabelo, que não é o meu caso, quando vão num salão e estão naquelas revistas, e pegam aquelas revistas famosas, vem aquelas mansões, aqueles iates, meu Deus, isso é que é vida. Mas tudo aquilo é uma ilusão, uma completa ilusão. Eu não estou dizendo que vida confortável não é boa. Nós somos cristãos, não somos comunas ou esquerda caviar. Mas o ponto é fazer dessas coisas um fim em si mesmo. Isso se torna idolatria. Porque observem, geralmente são essas pessoas que se ufanam de terem uma vida boa, que são miseráveis. O Paul Atlas, que foi um homem que construiu uma grande empresa aérea nos Estados Unidos, na sua autobiografia, quando eu li, eu disse, meu Deus, está aqui mais um entre tantos outros que testemunham os fatos. Esse homem que construiu um conglomerado rico, tinha uma vida absolutamente confortável. Ele disse, como é que foi possível? Eu construí meu próprio avião, perfurei poços de petróleo no deserto, construí tantas coisas, mas não fui capaz de manter um casamento. Estou no 5º e vivo uma vida miserável. Não é a vida confortável. A Noruega, um dos países da Escandinávia, no norte, já ultrapassou o Japão no número de suicídios. Eles não têm essa violência de 58 mil assassinatos por ano como no Brasil, uma terra banhada em sangue é o Brasil. Na Noruega, ano passado, homicídios, houve 453. Tranquilidade, boa educação, boa saúde, clima maravilhoso, tudo organizado. E por que as pessoas tiram a vida? Porque uma vida confortável não é o suficiente. Não é o suficiente. E mais, mania de prazer. Estudos indicam que há uma relação muito interessante entre economia e comportamento humano na sociedade moderna. Tanto é que uma das indústrias que mais crescem é a indústria do entretenimento e do turismo. Porque qual é o raciocínio? O indivíduo está estressado, o que ele precisa? Passar uma semana em oração. Vou me retirar para buscar a face do Senhor. Uma semana em oração e jejum, adorando o Senhor, colocando a minha vida diante de Deus. Eu preciso renovar as minhas forças espirituais. Não! Ele se endivida no cartão de crédito, compra um pacote desses aí e vai viajar, porque ele quer desestressar. E não é errado viajar, não é errado passear, mas o problema, volto a dizer, é quando essas coisas são deturpadas e a mania de prazer se torna um vício. E muitas vezes nessa exposição do mundo virtual do Facebook, por trás daquelas sorrisos, daquelas frases bonitas, o que é um vazio. Uma tentativa de mostrar, sou feliz, mas no fundo não é. É mania de prazer, é indústria do entretenimento. É como o filho pródigo, que está iludido com a terra distante. Ele está na casa do pai, mas não está satisfeito na casa do pai. Então ele cria na sua mente corrompida a ilusão de que a felicidade está no país distante. Ele começa a adubar a sua vida com muitas coisas boas, mas que não trazem felicidade, que são deturpações. E aí o que ele encontra? Ao invés de prazer, ao invés de alegria, contentamento e paz, é escravidão. No fundo, quando deita a cabeça no travesseiro, não há paz. Deixa eu encerrar esse ponto aqui mostrando o exemplo supremo na Escritura de um homem que buscou tudo isso que eu apontei aqui brevemente e que não teve contentamento. Salomão, Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 10, diz assim, ouçam como ele começa o texto. Não neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Antes de seguir, deixa eu dizer umas coisas aqui. Dá para você entender o que ele está dizendo aqui? Ele era um homem rico, poderoso, um dos maiores homens da história. E ele diz aqui com segurança, não neguei nada que os meus olhos desejaram. Tudo o que ele desejou, teve. Não recusei dar prazer algum ao meu coração, riquezas, fama, glória, muitas mulheres, palácio, tudo à sua volta, servos e mais servos, tudo aos seus pés. E aí vem a adversativa, contudo, mas, todavia, quando avaliei tudo isso, o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar,
Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. E essa expressão é recorrente no livro de Eclesiastes. Correr atrás do vento, vaidade. A palavra aqui é bolha de sabão, ele foi iludido, correndo atrás dessas coisas. Realizações, sucessos, até uma indústria marítima. Salomão construiu no Golfo de Ágaba. Ele levantou uma marinha no deserto, que fazia expedições para buscar ouro nos confins do mundo. Era um homem de mente inteligente, realizou, teve sucesso, fama, dinheiro, prazer, tudo. E agora, no final da vida, ele diz, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui um tolo, eu corri atrás do vento. Peguei a bolha de sabão e ela estourou. E algumas pessoas só estouram a bolha de sabão no finalzinho da vida, foi o caso dele. Aí olha para trás e diz, puxa vida, essas coisas não preenchem a alma. Pascoal comenta a crise de Salomão em sua obra Pensamentos. O homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio. O que ele tenta em vão preencher com as coisas ao redor, procurando em coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, ouçam, são todas incapazes, porque o abismo infinito pode ser preenchido somente por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Então observe, quero reiterar, não é errado necessariamente buscar sucesso, crescer, realizar, ter tempo de descanso, de lazer. Não é errado ascender socialmente, crescer, desejar ter uma vida melhor e mais confortável. No entanto, se sua felicidade está colocada nessas coisas, ou depende dessas coisas, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, se a nossa vida, se a nossa esperança se limita apenas às coisas deste mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse abismo que há na alma do ser humano, só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Tu não fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração só encontrará repouso e descanso em ti, disse Agostinho em suas confissões. Então, meu irmão, ouça, você só vai ser feliz, plenamente feliz, alegre e ter paz, quando Deus for de fato o amado de sua alma. O Salmo 37, verso 4, na Bíblia, na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz assim, que a sua felicidade esteja no eterno. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O que o seu coração deseja? Felicidade. Você busca a Deus e Ele dá o que você mais precisa, que é o contentamento. Deus é glorificado, disse o Piper, quando mais nos satisfazemos nele. Quanto mais satisfeito em Deus, mais feliz você será. Fora isso, é só ilusão. É pura perda de tempo. É idolatria. A tolice de trocar Deus, trocar a dádiva, trocar o doador, perdão, pelas dádivas, pelas bênçãos. Então eu quero encorajar os irmãos. Busquem a felicidade no Senhor. Aproveitem as oportunidades. E aí sim poderemos dizer como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente. Porque a minha felicidade não depende das circunstâncias. Por quê? Sua família é preciosa. A minha também. Mas a nossa família não pertence a nós mesmos. Se a nossa felicidade estiver somente em nossa família, quando por algum motivo, algum membro for tirado de nós, nós vamos experimentar um desespero terrível. Se a sua felicidade estiver na saúde, quando ela faltar, e pode faltar, você vai entrar em desespero. A nossa felicidade plena deve estar na fonte suprema, que é o próprio Deus. Um outro elemento, que é outra raiz da infelicidade, da insatisfação, do descontentamento, é a inveja. Eu vou falar com muito cuidado sobre isso aqui. A inveja é a maldita tristeza pela alegria do outro. Eu quero começar falando sobre esse assunto, mostrando a raiz etimológica da palavra inveja, que tem relação com essa imagem aí, que é estranha, até ofensiva, repugnante aos olhos, porque a raiz da palavra inveja tem a ver com a relação ou a maneira como nós olhamos. A palavra inveja é profunda em seu significado. Ela vem de uma raiz de um verbo chamado videre, que é ver, do latim. Invidere é não ver. A inveja é não querer ver o bem do outro.
Daí a palavra em português, inveja. E no espanhol ainda é mais interessante, que é invidia. Ou seja, é não querer ver. Mas não querer ver o quê? Não querer ver o bem do outro. Por isso é uma tristeza maldita. Observe o que diz o livro de Provérbios 27, verso 4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A inveja é uma das razões pelas quais há tanta gente insatisfeita, descontente. As pessoas gastam suas emoções e energias remoendo-se por causa da inveja. Uma tristeza velada pelo bem do outro. Por isso a inveja é maligna. E antes de prosseguir na reflexão sobre isso, deixa eu mostrar aos irmãos o que não é inveja, que as pessoas confundem esses vícios da alma. Primeiro, inveja não é ciúme. Inveja não é ciúme. O ciúme tem a sua origem na sensação de ter sido roubado do que lhe é devido, ou sentir-se ameaçado. Nas relações humanas, ter ciúme é legítimo. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes de nós. Nós pertencemos a Ele. Razão pela qual Deus não divide o nosso coração, o centro da nossa personalidade com o outro. Ele exige ser o supremo do nosso coração. Então Deus é um Deus que tem ciúmes. O ciúme se torna corrompido, um vício pecaminoso, quando é contaminado pela desconfiança insensata e pelo ódio insano. É quando se torna aquilo que é chamado de possessivo. Mas inveja não é ciúme. Ciúme é, repito, não querer que o outro tenha o que nós julgamos ser nosso e apenas nosso. Inveja não é necessariamente isso. Inveja não é cobiça. Cobiçar é desejar o que não se tem. E o desejo está no coração do homem. Nós todos temos desejos, anseios. A palavra cobiça é repreendida ou reprovada na Bíblia, melhor dizendo, porque, via de regra, está vinculada ao desejo por algo que Deus não permite que tenhamos. E, não obstante a isso, nós queremos. Por isso a cobiça é sempre pecaminosa. Para sintetizar, ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. Inveja é não querer que o outro tenha. Não tenha o quê? Alegria. Que o outro não tenha contentamento. Por isso a inveja, ela é necessariamente maligna. De todas as pessoas que escreveu sobre esse assunto, esse vício da alma humana, o mais brilhante de todos é esse homem que vai aparecer na imagem aí, o Tomás de Aquino, um dos grandes homens da história. Aquino escreveu uma obra a partir de outro texto de um homem chamado Evagrio Pontico. E ele sistematizou o chamado 7 pecados capitais. Ele incluiu a inveja como um pecado capital, porque é um pecado de morte. E Aquino fala da inveja como essa tristeza pela alegria do outro. Esse vício que polui a alma. Ele escreveu um texto inteiro sobre isso. E com a mente brilhante que tinha e orientado, iluminado pela graça, ele chegou a falar sobre as filhas da inveja. Olhem só, as filhas da inveja. A inveja é pecado capital. As filhas da inveja são murmuração, detração, ódio, exultação pela adversidade, aflição pela prosperidade. Que coisa terrível, ele fala disso aí. Ele começa a investigar o comportamento humano, ele diz, olha só, como a inveja trabalha. A inveja é gestada no coração orgulhoso. Esse coração orgulhoso funciona como um útero, onde a inveja é gestada e nasce, a partir do qual nasce. E essa inveja, uma vez nascendo, ela dá crias. E as filhas da inveja estão aí. Murmuração. E o que é murmuração? É aquela voz baixa, aquele reclamar baixo, aquele rosnar, aquele censurar disfarçadamente, difamando, desacreditando. O invejoso está sempre reclamando de alguém ou de algo. Porque o invejoso necessariamente é um murmurador. Só que tem um outro passo, que é a detração. Ele não se contenta em lamentar em silêncio, ele começa a fazer estragos na reputação alheia, a ser um detrator. Ele desce mais um grau nessa escada da vileza. Ele passa agora a odiar. Odiar quem? Aqueles que são, na sua leitura, melhor do que ele. Ele começa a nutrir um ódio no coração, e aí vem, ele vai dizendo, esse vício entranhado na alma, começa então a ter aflição pela prosperidade do outro, e quando o outro tem um problema, aí então
ele exulta, ele se alegra com a desgraça do outro. É uma coisa muito interessante. Tem pouco tempo ainda, por isso está sendo objeto de muitos estudos, essa questão das mídias sociais, né? Das redes sociais. Se um indivíduo vai numa dessas redes sociais e diz assim, olha, queria compartilhar com vocês uma grande alegria. Eu fui promovido, ganhei um prêmio lá, eu vou passar 15 dias com minha família, num resort de Angra dos Reis, tudo pago. Que bom. Agora a gente fala assim, meus irmãos, orem por mim. Eu estava a caminho da igreja, bateram no meu carro, aí tem 4, olha, você vai vencer, vai passar, vai dar certo, isso aqui. É assim mesmo. Há mais pessoas para compartilhar desgraças do que alegrias. É verdade ou não é? Eu pergunto para vocês, há mais flores na maternidade ou no cemitério? Por quê? Por que será? Comportamento humano, o coração humano é extremamente enganoso. O que aqui nos está dizendo é o seguinte, que a inveja é um vício da alma. E muitas vezes é presente no coração. E que é escondido e velado, mas que não consegue se esconder por muito tempo. Vejamos algumas características universais da inveja. Que terrível coisa é. A inveja é um vício de proximidade. Por que de proximidade? O ser humano é propenso a invejar pessoas mais próximas. Por comparação, é o primeiro mecanismo de desencadeador da inveja. Vou dar um exemplo. O indivíduo tende a invejar pessoas que são mais próximas a ele, por profissão, por afinidade, por idade. Então, dificilmente o indivíduo levanta assim, poxa, eu estou tão triste hoje porque o príncipe da Inglaterra ganhou um carro novo. Tem conexão com o príncipe da Inglaterra. Agora, se o irmão, se o parente, né, se alguém, de repente, foi agraciado com algo que ele não tem, ele pode até não dizer, mas no fundo, caramba, por que ele e não eu? É um vício de proximidade. Você nunca vai ter inveja de quem mora no Polo Norte. Se bem que quando está muito quente aqui, a gente fica, poxa vida. Se bem que hoje Cristina trouxe ventos bons lá do sul. Até chuva. A inveja é altamente subjetiva. Por que subjetiva? Não é a diferença objetiva que alimenta a inveja, mas a percepção subjetiva. Em outras palavras, a inveja está na mente das pessoas. Se você for analisar, é tudo coisa da fantasia das pessoas. E aquele ou aquela que é objeto da inveja não está nem sabendo, mas o indivíduo vai alimentando. É um vício altamente subjetivo. É por isso que Cervantes dizia que a inveja mata os pequenos, pela capacidade que tem de aumentar as coisas. É um vício subjetivo. E mais, ouçam isso, a inveja não diminui com a idade. Tem aquela conversa, não, é porque ainda é novo, quando ele ficar mais velho ele vai aprender. Olha, se não tratar, é um vício que vai te carregar até o cemitério. Não diminui com a idade. Não diminui. Com a inveja se aloja no coração e não no cérebro, não há inteligência que forneça garantias contra ela. A inveja está presente no coração do homem, independente da idade. E a inveja é altamente destrutiva. Curioso notar, porque o invejoso nunca desprovê aquele que é objeto da sua inveja. Tem gente que fala assim, olha, pastor, faz uma oração aí que tem muito mau olho. Olho gordo. Olho gordo, por isso que ele fica batendo em madeira, fazendo reza forte para não ser. Meu irmão, a pessoa pode ter qualquer tipo de inveja contra o outro, que ele não pega, entendeu? Zika pega, o mosquito e tal, essas coisas, mas inveja não pega. Eu estou assim porque tem muito olho gordo, né? De vez em quando a gente encontra alguém que compra um carro, pastor, reza aí meu carro, porque tem muito olho gordo na rua. Ele fala assim, vamos começar lendo no bom livro de teologia, então, que a gente vai resolver esse problema. Mas então, ela é destrutiva não para aquele que é objeto da inveja, mas o próprio coração humano. É a pessoa invejosa que sofre no processo. Deixa eu dizer uma coisa, há um livro muito interessante chamado Divina Comédia, ou O Inferno de Dante, como é conhecido, que Dante descreve o homem no inferno. Ele está descrevendo o homem lá no inferno, e ele fala que o invejoso vai sofrer um tipo de punição terrível. Isso é, obviamente, que é uma construção fantasiosa, eu diria, né? Uma figura de linguagem que Dante brilhantemente escreve na sua Divina Comédia, mas ele diz o seguinte, como a inveja está associada aos olhos, olha o que ele escreve no livro, eu achei isso aqui terrível. Uma vez que viveu e foi incapaz de olhar para a felicidade alheia,
Seu castigo é ter os olhos vedados para não ver nem o sol, nem a felicidade de qualquer um que o olhar nos olhos e o cumprimentar. Ele fala que o castigo para o invejoso vai ser ter os olhos vedados para não ver nem o brilho do sol e não cumprimentar nem aquele que se aproxima dele. Ou seja, uma punição, ele está fazendo uma figura de linguagem, no próprio olhar onde reside a inveja. Isso é tão terrível, destrutivo, que São Basílio disse que de todos os pecados esse é o mais secreto, porque ninguém confessa. Eu já brinquei aqui na igreja, nos cultos de oração, que o indivíduo passou, olha por mim, olha, eu sou uma pessoa pavio curto, eu tento me controlar, eu tenho uma ira, às vezes a pessoa fala, eu tento me controlar, eu vou lá e falo, mas vou lá e me arrependo. A pessoa pede ajuda para controlar seu temperamento ou não pede? Agora, você já encontrou alguém, pastor, ore por mim? Eu tenho uma inveja. O invejoso nunca revela que é invejoso, é verdade ou não é? É um vício inadmissível. O indivíduo sofre duas vezes. Ele sofre porque sabe que é invejoso, e ele sofre porque tem que esconder que é invejoso. Então ele dá uma floreada, né? E tenta fazer uma manobra para não mostrar. Olha o que Basílio diz sobre isso. A inveja é a dor causada pela prosperidade do próximo. Por conseguinte, uma pessoa invejosa sempre possui um motivo para tristeza e desânimo. A pior característica dessa dor, no entanto, é que a vítima não pode revelá-la. Ele está sofrendo porque o outro está feliz, mas ele não pode falar. O que você tem? Você está... Não, meu time perdeu essa semana, eu estou com dor de cabeça, mas ele não pode falar, não, eu estou assim porque eu estou com muita inveja, sabe? É um vício que o indivíduo vai acumulando no coração. A gente ri, mas a inveja vai contaminando as relações. Quantas famílias adoecidas? Um passou no vestibular, o outro não. O que não passou vai nutrindo um ódio velado, uma maquerença, um espírito detrator. Isso vai poluindo os relacionamentos humanos. Olha o que diz o livro de Provérbios, para a gente encerrar esse ponto aqui. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos ler juntos? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz é vida, mas a inveja adoece. O invejoso é uma pessoa doente, espiritualmente enferma. Razão pela qual Paulo escreve aos Gálatas: não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo está aqui mostrando um elemento básico nas relações humanas. Quando ele diz assim, olha, não nos tornemos arrogantes, ele está dizendo o seguinte: a base da inveja é o orgulho, é o coração soberbo. Se o coração é soberbo, ele vai fazer duas coisas: ou ele vai provocar o outro, ou ele vai ter inveja do outro. Ele provoca aqueles que ele julga superior, eu sou melhor do que você, então ele provoca, e aqueles a quem ele julga ser inferior, ele tem inveja. Ou seja, é um distúrbio. Paulo diz, não seja arrogante, seja simples, seja humilde. Deus é quem dá dons, Deus é quem concede talentos, Deus é quem dá o fôlego da vida, tudo vem das mãos de Deus. Se Deus deu mais a um do que a outros, quem pode julgar Deus como um ser injusto? Então, guardemos o coração da inveja, porque ela é um vício terrível. E a terceira raiz que muitas vezes nos impede de ter esse coração como Paulo, contente em toda e qualquer situação, é a ingratidão, que eu vou chamar de uma afronta à bondade de Deus. Muita gente é infeliz, irmãos, descontente porque não tem gratidão. Eu tenho conversado muito com meu filho lá em casa. Essa é a questão da disciplina, da orientação, da formação de alguém que está sob seus cuidados. A gratidão é mais do que você dizer muito obrigado. Uma pessoa pode dizer muito obrigado e não está agradecida, não é verdade? Você vê em festinha de 2, 3 anos, a criança recebe presente, diz muito obrigado, mas não sabe nem o que é gratidão. Ela está dizendo aquilo porque os pais, olha, quando você receber um presentinho, você fala muito obrigado. A criança nem olha nos olhos de quem está entregando o presente, ele muito obrigado e sai correndo. A gratidão, ela é um processo que a gente vai nutrindo no coração à medida que a gente vai entendendo algumas coisas. E se o coração não for agradecido, não pode existir felicidade. Quer ver uma coisa muito comum? Uma das coisas mais difíceis, e eu li recentemente sobre isso, é o indivíduo orar, ouçam isso, orar, conscientemente, conscienciosamente, com profunda gratidão, pelo alimento que está à mesa, segundo Jesus nos orientou, pelo pão nosso de cada dia,
sendo que ele sabe que tem contra-cheque e que a despensa está cheia de alimento. No fundo, aquela oração de suposta gratidão é só uma forma mecânica de se orar. Porque no fundo, ele está dizendo o seguinte: o que está na mesa aqui, fui eu que coloquei. Foi o meu suor, foi o meu trabalho, fui eu. E não sabe tal pessoa que se o Senhor da vida não o sustentar, não tem trabalho, não tem vida, não tem nenhuma possibilidade. John Rockefeller, o primeiro homem que chegou na categoria de bilionário, contraiu uma doença no final da sua vida e só podia comer 2 biscoitos, água e sal e um copo de água por dia. Bilionário e não podia usufruir de nada do que tinha. Então, meu amigo, você só levanta, vai ao trabalho, volta, você só vai e tem contra-cheque, tem recurso, vai ao mercado, põe à mesa o alimento, é porque o Senhor tem te abençoado. Mas muitas vezes falta a nós esse senso de gratidão. E onde não há gratidão, não pode ter felicidade. Não pode haver alegria. Vejam como isso é impressionante, como a gratidão é coisa rara. O episódio dos leprosos, Lucas 17, versos 15 a 18. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. Percebeu que foi curado, ele volta louvando em alta voz. Percepção da graça recebida. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. Não foi pouco não, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou. Não eram 10 os que foram curados? Onde se encontram os outros 9? E essa perspectiva de Lucas aqui é interessante porque o percentual é interessante. De 10, quantos voltaram? 10%. Então, se essa matemática não é uma matemática exata, no sentido de que um número que se pode aplicar, mas o fato aqui, o princípio é que há mais pessoas ingratas do que agradecidas. E por isso, há mais pessoas insatisfeitas do que pessoas contentes. Porque onde não há gratidão, não pode ter felicidade. Eu já encontrei pessoas que viviam em situações extremamente difíceis. E recentemente fui fazer o casamento da minha irmã semana passada. E nessa viagem eu encontrei uma pessoa e, pastor, eu encontrei a verdadeira felicidade. Eu me reconciliei com Cristo depois de muitos anos afastados. E ele me contou uma experiência pessoal. Eu fiquei impressionado. Quando eu voltei, eu contei isso à minha esposa. Houve um tempo em que eu ganhava, aqui no interior, 10 salários mínimos. E eu não tinha contentamento. Eu estava sempre em busca de alguma coisa. Mas à medida que eu fui conhecendo a verdade do Evangelho, e o Evangelho penetrou meu coração, as coisas mudaram. Hoje, eu estou trabalhando na fazenda da minha irmã. Ela não tem condição de me pagar, uma fazenda de herança. Pastor, eu ganho hoje R$500 por mês. Eu envio 150 para minha filha e fico com 350. Eu sou um homem plenamente feliz. Mostrou o carro dele que ele comprou 0. Falei, como matemática foi essa? Não, porque eu estou economizando agora para comprar uma picape aqui para a fazenda. O tempo inteiro feliz. Você vê a felicidade no rosto do homem. Não é quanto se ganha, não é o endereço onde se vive. É algo interior. Eu conheci, quando trabalhei no Jardim Botânico, pastor auxiliar lá na Igreja Batista do Jardim Botânico, um cidadão que ganhava R$33 mil por mês e tinha contraído uma dívida de R$1 milhão. Eu pergunto, é apenas quanto se ganha? Não. É questão do senso de gratidão, do senso de maravilha, ou seja, a consciência de que tudo vem das mãos de Deus e volta para Ele, que a nossa vida é tão breve, tão curta e incerta, que a gente deve viver cada dia com intensidade, com alegria. As pessoas mais gratas são geralmente as mais felizes. Se é assim, pastor, por que as pessoas são infelizes ou são ingratas? Algumas razões. Eu já mostrei isso aqui para os irmãos algumas vezes e vou mostrar de novo. Primeiro, por conta da natureza humana corrompida. O nosso coração não é grato por natureza. Nós quando nascemos, ainda não sabemos pronunciar uma palavra, uma frase, uma sentença inteira, mas a gente já balbucia alguma coisa ali e os pais entendem o que quer, a criança quer, não é verdade? Mas as crianças precisam ser ensinadas a agradecer.
porque o coração não é por natureza agradecido. Isso é tão sério que Paulo, escrevendo a sua última carta a Timóteo, ele faz uma lista tenebrosa de pecados, de vícios nos últimos dias, e ele lista a ingratidão como um fenômeno do mundo corrompido. Ele fala assim: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, e aí ele diz, ingratos, irreverentes. Que Paulo está dizendo que a ingratidão é a marca da sociedade corrompida, e por todo lugar a gente encontra pessoas ingratas, não é? Agora a ingratidão, até para dar esmola está difícil, porque você dá é só isso? Pode levar o carro, amigo. É só isso. E quando diz muito obrigado, muitas vezes é aquele muito obrigado mecanicista. Valeu aí. Mas no fundo, não há senso de gratidão. O ser humano é assim. Outro elemento, a lei do esquecimento. O que é a lei do esquecimento? A gente se esquece muito facilmente daquilo que Deus faz por nós. Nós somos bons para pedir, mas muito vagarosos para agradecer. A gente sofre de amnésia coletiva. Por isso, os chamados memoriais no Antigo Testamento, né? Quando Josué, por exemplo, atravessou o Rio Jordão e o Senhor lhe orientou, ele pegou 12 pedras no rio, levantou um altar ao Senhor. Por que 12 pedras? Porque as 12 tribos, o Senhor os fez passar por terra seca. Memoriais, porque nós nos esquecemos dos feitos de Deus. Por isso, de tempos em tempos, nós precisamos reunir para trazer à memória o que Deus fez por nós. Olha o que diz o Salmo 103. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas. O povo saiu do Egito, estava saindo do Egito, já estava reclamando. O Senhor mandava o maná do céu, as cordonizes, e o povo com carne na boca reclamando, né? É o famoso comentário bíblico contemporâneo, né? Chorando com a barriga cheia, né? Ou seja, a intenção do coração de estar sempre reclamando, isso é uma lei do esquecimento. E por fim, o senso de independência, a humanidade cada vez mais obstinada na sua ideia de que não depende assim de Deus, né? Quem depende de Deus? É aquele que está desempregado, é aquele que está adoecido, é aquele desfavorecido. E aí tem esse senso de independência, acha que não precisa de Deus. Eu acho muito estranho como as pessoas usam as palavras bíblicas, as expressões bíblicas, sem o devido cuidado. Um exemplo. Um indivíduo perde o emprego, ou ele está vivendo como um missionário, ou seja, que não tem um salário fixo, né, que vive de doações e ofertas, como tantos missionários que nós sustentamos aqui na igreja, por exemplo. E aí alguém diz assim, fulano de tal vive pela fé. O que é viver pela fé para essa pessoa? Ela não tem um salário, então ela vive pela fé. Então você que tem salário não vive pela fé. Então você vive pelo quê? Aquele que não vive pela fé está perdido. O que é a fé? Não é acreditar. Fé é confiança. Nós vivemos pela fé. A vida é sustentada pela fé. Mas nossa mentalidade, no fundo, é achar que nós temos uma suposta independência de Deus. Eu vou mostrar um quadro para vocês, uma imagem do Bart Simpson. Tem uma imagem aí, passa aí. O Fábio Luciano vai nos ajudar aí. Essa imagem é muito curiosa, porque esse episódio, né, essa série do Bart Simpson, é, na verdade, a família Simpson, né, é uma caricatura de uma família evangélica nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa que você pode aprender. Inclusive, eu comprei um livro, O Evangelho segundo os Simpsons, porque você aprende muito com as sacadas deles, né? E nessa oração que ele está dizendo aí, o menino orientado lá pelo coroa para fazer a oração, pela refeição, ele está dizendo o seguinte: Deus, nós mesmos pagamos por isso aqui, obrigado por nada. O Bart era terrível, né? Ali só Jesus na causa, o garotinho é terrível. Então o que ele está dizendo? Ele está reproduzindo uma fala da cultura americana. Reúne-se por dia de ação de graça, está lá o peru, aquela mesa farta, todo mundo das mãos, uns filmes, né? O camarada acabou de matar alguém, vamos aqui agradecer a Deus pelo dia de hoje. Então, eles agradecem, mas aquela gratidão é mecanicista. Senhor, obrigado por isso aqui, mas no fundo, fui eu que comprei, foi com o meu salário, foi com o meu dinheiro, foi com o meu suor. Tem muitos crentes que estão nessa mentalidade, eles acham que são independentes de Deus. Olha o que Paulo diz para a gente poder encerrar. 1 Coríntios 4:7. Vamos ler juntos? Porque quem te fez diferente? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Vamos ler de novo? Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te glorias?
como se não houveras recebido. O que é que Paulo está dizendo aqui, gente? Você recebeu de quem? Ah, foi de Deus. Ah, se foi de Deus, por que você está se gloriando achando que é você? E se é de fato que veio de Deus, por que você age como se não fosse de Deus? Ou seja, esse senso de independência é pecaminoso. Tenhamos um coração agradecido. Façamos a oração do poeta inglês: tu me desse tanto, dá-me uma coisa a mais. O quê? Um coração agradecido. E melhor do que agradecer é viver agradecido. Último texto, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Lições para os irmãos levarem, não apenas para 2016, mas para a vida inteira. Primeiro, retire os ídolos do seu coração. Retire os ídolos do seu coração. Ídolo não é uma imagem que o indivíduo tem lá na sua casa e que ele tem uma devoção. Não é apenas isso. Ídolos são coisas boas, coisas legítimas que ocupam o lugar de Deus. Se há ídolos, você não pode ser feliz. Você está sempre amargurado, sempre entristecido, sempre cabisbaixo, alguma coisa perturbando a alma. Desinstala, pulveriza a alma, oxigena o coração, limpa a mente, tira os ídolos. Segundo, liberte-se da ilusão de encontrar felicidade longe de Cristo. Tem muita gente que pensa que o Evangelho é aquela coisa que você se aproxima na última hora da vida. Como jovem, eu já ouvi muito isso nos primeiros dias da minha fé. Ah, um dia eu vou ser crente. Na última hora, lá para frente, ainda não. O indivíduo está achando que há algum tipo de felicidade longe do Evangelho, que o Evangelho cercia a liberdade, então, deixa lá para frente, eu vou me tornar um crente. Não há felicidade longe do Evangelho, longe de Cristo. Terceiro, confesse, abandone e lute contra o pecado da inveja. Você não precisa ficar dizendo para todos os irmãos, olhem por mim porque eu estou com inveja terrível, eu estou lutando contra isso, mas abra seu coração para o Senhor e para pessoas mais próximas a você, de sua confiança, e lute contra isso. É um mal que não tem vacina contra ele. Você não aplica uma injeção contra a inveja, agora estou livre disso. É um mal contra o qual devemos lutar constantemente. E, por fim, faça da gratidão um hábito, e você terá ou será recompensado com a verdadeira alegria. Gratidão sendo um hábito, sempre agradecer, sempre louvar a Deus pelas suas mais ricas bênçãos sobre nós. Amém? Fiquemos em pé. Eu quero ler um texto aos irmãos. Uma recomendação de um pastor que me abençoa muito, o John Riley. Ele escreveu o seguinte: trabalhe para crescer na graça, ano após ano. Cuidado para não ficar parado, vivendo experiências passadas. Faça esforços para seguir adiante. Leia a Bíblia com mais empenho. Ore com mais fervor. Odeie o pecado cada vez mais. Negue a si mesmo. Mantenha sua consciência limpa de pecados pequenos. Evite entristecer o espírito. Os homens mais santos são os mais felizes. Paulo tinha contentamento, porque Paulo era um homem santo. Santo não significa perfeição moral, mas era alguém que buscava ser cada vez mais parecido com Cristo. Quando isso acontece, nós podemos orar assim: Senhor, estou pronto a receber o que me deres, ficar sem o que retiveres e renunciar o que tomares. Nós confiaremos plenamente no Senhor da nossa vida. Que assim seja para a glória dele. Vamos ter uma palavra de oração, antes de nós cantarmos um hino que diz: os meus dias são teus. Eu peço aos músicos que permaneçam nos seus lugares. Vamos todos orar, pedindo a Deus que nos ajude a ter um coração contente. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração e não há nada oculto diante dos teus olhos. O Senhor sabe que muitas vezes, de modo sutil, os ídolos vêm e tomam conta do nosso coração. Colocamos em fontes, em lugares, em pessoas, em coisas erradas, a ilusão de que tendo tais coisas seremos felizes. E o que encontramos é vazio, tristeza e decepção. Guarda o nosso coração dessas ilusões e nos ajude a entender que na presença do Senhor há plenitude de alegria. É no Senhor que encontraremos plena felicidade, bem-aventurança, um contentamento na alma que, a despeito das dificuldades externas, a paz de Cristo permanecerá, guardando a nossa mente e o nosso coração. Senhor, nós queremos ter contentamento no Senhor.
alegria no Senhor, vida no Senhor. Deus, derrama a tua luz nas nossas trevas, para que os vícios, os pecados que perturbam o nosso coração, sejam tratados pela palavra da verdade. Nós não queremos ter corações arrogantes, soberbos, invejosos, amargurados. Nos ajude, de fato, a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram. Que a vitória do outro seja a nossa vitória também. Que jamais sejamos encontrados entristecidos porque o outro está bem. Nos livra deste vício maldito, Senhor. Que o nosso coração esteja exposto à Tua palavra que nos santifica, a Tua palavra que nos molda a imagem de Cristo. Dá a cada um de nós, Senhor, um coração grato, pelo pão à mesa, pela família, pela saúde, pela igreja, pelo evangelho, por Cristo, pelos amigos, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Dá-nos um coração agradecido. Ó Senhor, que esta palavra alcance espaço precioso em nosso coração, para que não apenas nesse novo ano que se aproxima, mas durante toda a nossa vida, possamos ser pessoas contentes e bem-aventuradas, e nunca gente amargurada, entristecida, descontente, como tantos que vivem sem Te conhecer. Nós Te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo, nossa única esperança. Amém e amém. Vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que